Vamos a Atos capítulo 10. Versículos 42. Como eu estou fazendo uma exposição de todo o livro de Atos, então eu vou ainda pregar esse trecho aqui, que vai do versículo 42 até o meio do capítulo 11. E por que eu estou dando essa ressalva? Porque essa história já foi bem contada nos capítulos passados. Já é a quarta vez que Lucas, aqui o autor, fala dessa história, ou vamos dizer, é a quarta cena que nós vamos ver aqui dessa mesma história, mas isso mostra a importância que ela tem na mudança muito significativa na concepção dos crentes judeus quanto à questão da entrada dos gentios, os não-judeus, na igreja, e que Deus havia proporcionado salvação não só para os judeus, e que o evangelho estava aberto a toda e qualquer criatura. Então, nós estivemos lá na casa de Cornélio, que havia chamado Pedro para chegar na sua casa, lá em Cesareia, e lá no versículo 42, então, nós comentamos já no 41, aliás, lá desde o 34, começou a pregação de Pedro para este grupo particular, lá na casa de Cornélio. Já comentamos isto e ficamos então no versículo 41 e ficamos de continuar no 42 em diante. Então vamos continuar aqui esta pregação de Pedro. E nos mandou pregar ao povo, falando que Deus mandou Pedro pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Esse ele se refere a Jesus Cristo. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a valorizá-la e a entender os detalhes que certamente nos servirão para conhecer melhor Tua mente, Teus planos, Teus projetos. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, praticar estas coisas. E quem não tem Cristo, que seja atraído pela pregação das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e damos graças. Amém. Então, na primeira parte da pregação, Pedro fala no ministério de Jesus, que já comentamos, que ele andou fazendo o bem e tudo, já comentamos isso. Agora Pedro volta a falar aqui da sua própria missão de testificar. Testificar significa dar testemunho. E nos mandou pregar ao povo e testificar. Talvez passe desapercebido de você o peso desta palavra testificar. É conhecido a história, talvez teórica, né? Mas mostra o poder de um grande orador. É quando alguém encomendou que ele fizesse um discurso bonito sobre Jesus Cristo. Aí ele disse, pois não, vou fazer. Aí ele ia saindo, ele voltou e disse, sim, não ficou claro, você quer a favor ou contra? Ou seja, mostra que seria um discurso muito bem feito, muito bem baseado, mas
sem alma e, claro, bem feito em termos de oratória, em termos de filosofia e tudo mais, não com as Escrituras, mas o poder da oratória fria e de uma inteligência fria, de uma exposição sem alma. O que eu quero dizer com isso? É que Pedro coloca duas partes importantes na missão de um crente, ele próprio incluindo aqui, no versículo 42. Observem isto. Nos mandou pregar ao povo e ele acrescenta algo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Esse testificar não é sinônimo de pregar, é dar testemunho de, é compartilhar algo. Uma pregação será fria se não houver um aspecto testemunial, algo de pessoal daquele que está falando. Deixe-me tirar a palavra pregação, porque pode ser que você pense logo no pastor, no pregador de púlpito, e você, como não é pastor nem pregador, você não se vê nisso aí. Mas, deixa eu dizer de outra forma, toda transmissão do Evangelho, agora você entrou, cada vez que um crente abre a boca para falar do Evangelho, ele precisa incluir algo do seu testemunho pessoal. Nem que não precisa ser explícito toda vez. Olha, eu estou falando isso porque eu passei por isso, porque eu... Às vezes é bom e dá muita riqueza à pregação. Mas se não houver oportunidade, não tem muita importância, desde que ele coloque ali dentro o calor de quem passou por isso. Mande alguém contar a história, qualquer história, de um acidente, de um assalto, ou de um presente que alguém ganhou. Mande alguém contar que estava lá presente e que participou daquilo, ou alguém que ouviu falar, mesmo por fontes fidedignas, ouviu falar daquele episódio tal, completamente diferente. Então, o crente precisa entender que ao falar do Evangelho, ao pregar sobre Jesus Cristo, ele está embutindo uma experiência pessoal e deve fazer isso com consciência. Com certeza isso vai dar muito mais vigor, muito mais força, mesmo que não diga o tempo todo, eu passei por isso. Se quiser dizer, faz bem dizer. É muito comum, quando você fala com alguém, nem sempre recém-convertido, pode ser até alguém já antigo, você podia falar lá num grupo de estudo bíblico, ou dar um testemunho assim, não, eu não sei, não conheço nada da Bíblia. Não conhece nada? Conhece não? Não. Então vem cá. João 3,16. Deus amou ao mundo, você precisa se converter. Já sou crente. Espera aí. Você é crente e diz que não conhece nada da Bíblia? Não pode. Não pode. É impossível você ser crente, pelo menos num lugar que tem Bíblia, tem crentes ao seu redor, diferente se for falar aqui no índio, lá na Amazônia, ou na Groenlândia, aí é um esquimó lá, é diferente, é mais complicado isso. Mas num lugar em que tem a abundância de Bíblia, de conhecimento da pregação da palavra e tudo, você dizer que é crente sem conhecer a Bíblia, não dá. Você conhece, pouquinho que seja, você conhece. A teologia você conhece pouquinho, mas conhece. Não, pastor, teologia não, aí é demais. A Bíblia ainda vai, mas teologia não. Ora, Jesus salva, isso é o quê? Né? Jesus é Filho de Deus, Ele é homem, é Deus ao mesmo tempo, isso é teologia pura. Testemunhar. Mas aí Pedro deveria pregar o quê? No versículo 43 nós já lemos,
Eu não vou desenvolver nenhum desses 3 temas, já temos falado bastante, até porque Pedro já tem pregado várias vezes até aqui no livro de Atos, até o capítulo 10, e eu tenho já visto com certos detalhes essas pregações dele. Mas, primeiro, Jesus é juiz de vivos e de mortos, isso é, de todos os homens, todos. Quando você vê algo assim, que comenta sobre algum tipo de conteúdo da pregação, puxe para si. Para si. Muitas vezes acontece de a pregação ser feita de uma maneira já tão repetitiva que se torna quase um chavão ou um conjunto de expressões que, infelizmente, perde um peso pela repetição, e até mesmo repetição por quem não é comprometido com a fé cristã, embora se chame de evangélico, se chame de crentes, ou seja lá o que for, mas não conhece as Escrituras, a doutrina das Escrituras corretamente, não tem uma vida de quem é comprometido, e vai falando. Falando o quê? Abra qualquer canal de televisão aí, ou de internet, um pastor charlatão lá, ele vai dizer, com certeza, um cristão, claro, evangélico, que tem muitos, né, charlatões, charlatães, se eu não me engano, sei lá. Jesus salva, Jesus morreu pelos pecadores, Jesus derramou o sangue dele para pagar os pecados. Vai ter muito padre dizendo isso, vai ter praticamente qualquer um que se chama de cristão, mesmo de uma maneira muito larga, vai dizer isso. Aí você vai pregar o evangelho para alguém que não é crente em Jesus Cristo, você sabe que não é, a pessoa se identifica mesmo assim e tal, ou você vê que a pessoa não tem esse compromisso, aí você prega do mesmo jeito. Pastor, então não posso mais dizer que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, que derramou o sangue dele na cruz? Claro que pode e deve, repetido ou não, chavão ou não, já perdeu o peso das palavras pela repetitividade, sim, mas paciência, não temos solução para isso, claro, e vamos ter que repetir. Inclusive aí acaba entrando aquilo que eu acabei de dizer. Uma diferença muito grande é que você vai repetir aquelas palavras já tão batidas, mas de uma maneira mais quente, porque a pessoa nota, percebe que você tem a vibração de que está falando por conhecimento próprio, por experiência própria. A pessoa percebe isso. Mas mais uma coisa eu queria dizer é que, além dessas expressões já tão batidas, bíblicas, necessárias, mas seria interessante você adicionar expressões também bíblicas, que você talvez nem pense em colocar, por falta de conhecimento, falta de costume, não se lembra. Pastor, exemplifique isso. Você sabia que eu sou crente em Jesus Cristo? Pois é, ele morreu pelo nosso pecado, não foi? O outro vai dizer na hora, né? Derramou o sangue dele, ele sabe. E é juiz. Juiz. Hoje fala muito assim, juiz, né? STF, tal, juiz. Pois sabia que eu tenho um juiz, muito acima desses juízes daqui? Eu tenho um juiz. Juiz? Que juiz? Jesus Cristo. Você está falando algo diferente. Ele é juiz. Ele é seu juiz. Você sabia? Ele vai lhe julgar. Ele julga vivos, julga mortos. Então, expressões absolutamente bíblicas e que mostram facetas ou ângulos diferentes do Evangelho, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Isso traz uma lufada nova de ar, no sentido de uma expressão nova e pouco conhecida
pouco considerada. E poderia dar vários exemplos de expressões assim, que o crente, se ele fosse mais familiarizado com as Escrituras, ele diria isto. Ele é juiz de vivos e mortos. Segunda coisa que Pedro deveria incluir na pregação dele, os profetas do Antigo Testamento falavam dele. Não, porque você sabe que o Antigo Testamento era um Deus brabo. Olho por olho, dente por dente, matou aqui, mata lá. Você sabe disso. E geralmente quando falam com a gente é assim, dando lição, né? Raramente me perguntando, como é isso aqui? Quer dizer que você é crente há 20 anos, conhece a Bíblia há 20 anos? Conheço. Pois é, me explique isso. Tal. Não, é alguém que não conhece coisa nenhuma e vai dar aula para você. É tipo, tenha paciência, porque é assim mesmo. Mas então você sabe que a Bíblia, o Velho Testamento é assim. É negócio de meio raivoso, bateu aqui, bateu lá. Jesus veio, mudou tudo. Agora é amor. Agora ele veio revelar um Deus de amor. Trouxe essa grande novidade. Então, para. Meu amigo, você sabia que muitos dos profetas, para não dizer todos, falaram dele, de Jesus Cristo? Que ele não veio trazendo novidade coisa nenhuma, em termos dos atributos de Deus, da maneira como Deus vê o coração humano, da questão da salvação dos perdidos, de como entrou o pecado no mundo, tem novidade nenhuma no que Cristo trouxe quanto a isso. Novidade na questão da igreja, o Evangelho agora abertamente convidado a todos os seres humanos, embora antes não fosse fechado o Evangelho, a salvação só para os judeus, não poderia alguém, um gentio, ser salvo também, diferente, é um pouco mais complicado o assunto, mas não é novidade essa questão da salvação para todos. Então, houve novidade grande, a lei perdeu o peso, sim, daquelas questões sacrificiais e tal, porque apontavam para Cristo, e os animais cujo sangue derramado apontava para Cristo. Cristo já veio, derramou o seu sangue. Então, houve grande novidade. Sim, vocês ouviram que foi dito assim, agora eu digo assado. Então, houve mudança, sim, mas, meu amigo, muito menos do que talvez você pense. Jesus é o centro do Velho Testamento. Do Velho Testamento, Jesus Cristo. Essa é uma coisa que você não vai ver um charlatão pregando, não. Ele vai pregar só aquele bem repetitivozinho aqui, ou um pastor que puxa muito para a questão de coach, que hoje é moda, né? Um pastor que quer mais falar do sucesso, que você pode vencer, que você... O seu otimismo é que vai fazer isso. Deus quer que você progrida e bola evangelho com esse tipo de progresso material, profissional, de sucesso. Não explica direito o que é sucesso. E quando fala em sucesso, o jeito que fala... O sabor que tem essa palavra sucesso é o mesmo do mundo, não é um sucesso pelo ponto de vista de Deus. Isso aí está cheio nas igrejas aí, igrejas enormes, né? Até de não charlatões, é difícil você passar o limite, considerando que não seja um charlatão, já é um extremo, mas que pregam aí hoje muito o evangelho misturado mesmo, na cara de quem está lá. E, claro, tem que dar um sabor de evangelho, assim fica demais. Revela muito que aquilo ali é só um cristianismo invernizado, ou dizendo de outra forma, é um progressismo, ou é um tipo de vida no mundo
invernizado e mascarado com o cristianismo. Muito do mundo evangélico hoje é assim, é uma mistura muito grande. Pois bem, lá não vai se falar que os profetas falavam de Jesus Cristo, geralmente não vai ser o tom. Jesus é juiz de vivos e de mortos, como eu já comentei. Terceiro ponto que Pedro deveria pregar: por meio de Cristo, todo que nele crê é perdoado. Isso talvez vão dizer, porque é bastante comum. Então, preste atenção, qual é o evangelho que é pregado, e a profundidade do evangelho que é pregado, porque é muito fácil. Eu acho, se Paulo gostava de adesivo e coisa assim, podia ser que Paulo colocasse: Jesus morreu por mim. Pode ser, é verdade. Aí vê alguém que não tem compromisso nenhum com Jesus Cristo, mas foi criado num lar chamado evangélico, frequenta alguma igreja que o evangelho é altamente superficial, o que interessa mesmo é o sucesso, e botaria: Jesus morreu por mim, o mesmo adesivo, apóstolo Paulo aqui, e um outro lá que nem salvo é em Jesus Cristo. Está ali, o mesmo rótulo. Então, qual a diferença? Como é que você resolve isso? É aprofundando mais, mergulhando um pouco mais da superfície. É isso que nós procuramos fazer. Aqui, igrejas sérias, procuram fazer assim, é ir mais fundo, para ver o evangelho como ele é. Aí aconteceu algo interessantíssimo, que é uma grande novidade e não é, ao mesmo tempo. O que será isso? 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Duas coisas aconteceram aqui. Os gentios creram em Jesus Cristo. Pastor, não está escrito aqui que os gentios, porque tinha dois grupos lá, vocês estão lembrados. Eu não estou repetindo todos os detalhes, que fica cansativo. Eu já falei muito desse evento aqui de Cornélio com Pedro. Mas tinha dois grupos. Tinha Pedro, judeu crente, e 6 judeus crentes com Pedro, que ele havia trazido de Jope. Então, tinha um grupo aqui de judeus crentes. E tinha Cornélio e sua família e amigos reunidos na casa de Cornélio, gentios, não judeus e não crentes. Mas Cornélio não era temente a Deus? Era, mas não era crente. E vamos já provar isto, eu tenho comentado isso inclusive. Mas o fato é que aqui tinha duas plateias. E aqui está dizendo que, eu estou dizendo que os gentios creram em Jesus Cristo, embora aqui não esteja escrito, mas está no capítulo 11, que vamos já chegar lá, quando Pedro está prestando depoimento, ele próprio, perante Jerusalém. Lê o versículo 17 do capítulo 11. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Está aí o verbo. Então, eles creram no Senhor Jesus. Pedro estava falando do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles a primeira vez, que ali foi o início oficial da igreja. Já comentamos isso quando passamos pela passagem, Atos 2. Okay? Então, podemos afirmar que os gentios ali, que não eram crentes, creram no Senhor Jesus. Segundo, se arrependeram,
Pastor, não está escrito no texto lido do capítulo 10, concordo, mas está no versículo 18 do 11, logo a seguir. Ainda o relatório de Pedro. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e se glorificaram a Deus, vou já explicar isso, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então está escrito, depois disso ter acontecido, dias ou semanas depois, Pedro estava em Jerusalém, não mais em Cesareia, mas em Jerusalém, explicando o que aconteceu. Aí ele diz com as próprias palavras. E essa explicação de Pedro acaba sendo mais rica do que o capítulo 10, que é a própria descrição do evento por parte de Lucas, mas que Lucas não colocou isto. Lá no capítulo 11, na boca de Pedro, Lucas coloca. Então nós podemos afirmar que houve salvação como resultado da pregação de Pedro entre os gentios ali. E uma salvação genuína, ou seja, precedida pelo arrependimento, que é outra palavra muito fora de moda no grande meio evangélico. Não é a palavra politicamente correta hoje. Se arrependa, outro vai dizer, me respeite. Arrependa de quê? Você me conhece para estar mandando eu me arrepender? Quem é você? Hoje em dia, com as sensibilidades de todo mundo, do mundo, não vou dizer de todo mundo, do mundo especialmente, aí as sensibilidades, todos ouriçados, com cada palavra que se diz. Às vezes eu digo uma palavra assim, vovô não é mais assim não, agora a palavra é essa. O neto está me ensinando a falar novo. Porque, vovô, isso aqui não, vovô, assim não. O que eu estou fazendo? Essa palavra, vovô. Ixi, lá no colégio dá uma confusão. Coitado, fico com pena deles. Porque é todo mundo assim, hipersensível. Então vai mandar alguém se arrepender. Se não for com muito, muito cuidado, muita cautela. Arrepender? Não arrepender. Você conhece meu coração? Seu arrogante. Cuide de você. E você não tem de se arrepender. Não, eu não disse isso. Não, mas não interessa o que você disse, o que eu não disse. Você disse para eu me arrepender. Não vou me arrepender de coisa nenhuma. Então, é uma palavra antipática. Porque, obviamente, inclui que o outro é culpado de alguma coisa. Claro. Se arrependa de ter dado uma esmola? Se arrependa de ter sido honesto? Se arrependa de ser fiel à sua mulher? Ridículo. Então, quando fala em arrependimento, é de coisa errada. Então, se arrependa se você é um fazedor de coisa errada. E muita gente não engole, não aguenta isso. Então, para que eu vou dizer? Um monte de gente lá na minha igreja, e eu quero que eles voltem, para poder ter muita gente, poder ter muito dízimo, poder ter poder, e ser conhecido na cidade. Eu vou lá espantar? Eu vou juntar cada vez mais o que eu puder, até o ponto de ficar meio já demais, no sentido de que o evangelho está ficando muito demais. Volta um pouco, para as aparências aí continuarem. Mas arrependimento houve lá. Então, eu tinha acabado de dizer que quando você for evangelizar, procure usar palavras não tão batidas ou expressões, como os profetas falavam de Jesus Cristo, juiz de vivos e mortos. Pois está aqui mais um exemplo. Arrependimento. O seu ouvinte lá, ele não terá havido muito esse conceito, não, de arrependimento. Arrependimento, Ninguém vai dizer assim, rapaz, tu torce Ceará? Rapaz, o time está ruim demais. Dia ser a Fortaleza. Se arrependa e vá para o Fortaleza. Bom, algum fortalezense, muito, não sei se chama fortalezense, muito apaixonado, talvez diga isso mesmo. Se arrependa desse pecado de ser Ceará, né? Sei lá, eu digo à vontade que eu não sou nenhum nem outro e nem quero ser. Mas quando se fala em arrependimento, pressupõe-se coisa errada. Mas para muitos,
Ser crente é mudar de religião, como muda de partido de futebol, como muda de partido político. Eu enchi do partido tal, agora eu sou partido tal. Então, por que diz assim? Religião, futebol e política, ninguém discute. Por quê? Porque colocam no mesmo patamar, o que é um absurdo. É e não é. Porque se for falar em religião no sentido de um conjunto de dogmas que homens inventaram, bote no mesmo patamar. Tudo bem, é até melhor que você bote mesmo, porque diferencia-se do evangelho puro das Escrituras e de uma vida cristã que não tem nada a ver com religião. Já me perguntaram, qual é a sua religião? Não tenho religião. Não tem religião? Não. O senhor não é pastor? Pois não. Mas não tenho religião. E o senhor o quê? Então, evangélico, crente em Jesus Cristo. Pronto. Eu que define. Mas religião, não digo que tem religião, não. Religião não é coisa para se ter, não. Séria. Do jeito que a Bíblia fala. A não ser que você queira mudar de partido político, mudar de religião, mudar de... Tudo bem, pode tratar a religião assim. Então, quando você pregar o evangelho, prega o evangelho bíblico. Se vai ofender o outro, não vai, não sei, vá com jeito, tenha sabedoria, saiba como dizer, sem arrogância, eu sou salvo, você é o miserável perdido. Você vai irritar o mais calmo dos homens, óbvio, na maneira de colocar, mas dizendo de uma maneira simples, e ainda mais se você juntar com a sua experiência pessoal de vida, meu amigo, eu era um desgraçado pecador. Aí o outro já fica assim, eu tive que me arrepender profundamente. Você me conhece há muito tempo, você me viu roubando, você me viu adulterando, você me viu fazendo isso, aquilo. Não. Pois é, me arrependi profundamente, Então, digo para você se arrepender, não é porque você devia estar lá no Instituto Penal, Paulo Sarazate, não. É porque isso aí explica. Mas vá com o evangelho simples, mas legítimo, genuíno. Mesmo usando as frases, as expressões que nós temos que usar, que são básicas, não tem como fugir, como eu já expliquei. Mas tem como diferenciar. Usar as mesmas expressões aqui e pedir um dinheirinho para alguma coisa, e usar as mesmas expressões aqui, e ir mais fundo e falar o evangelho puro e mandar a pessoa, e dizer para a pessoa se arrepender. Opa, tem diferença aqui. Um usa para mascarar, o outro usa para aprofundar. É totalmente diferente o approach, ou seja, a maneira de chegar e a sua estratégia, seu plano de ataque ao pecador. Isso haverá de ser percebido, se não por todos, pelo menos por muita gente. Então, os gentios creram em Jesus Cristo. Os gentios se arrependeram. Receberam o Espírito Santo como prova da conversão. Prova da conversão. E receberam o dom de falar em línguas. Não vou desenvolver o assunto de línguas aqui. Duas observações. Imaginamos que eram línguas reais, línguas que se falavam no mundo, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, conforme o capítulo 2, que já pregamos detalhadamente sobre o assunto. No versículo 47, Pedro diz, como nós, e lá em 11:15 ele repete, como também sobre nós. Então, como Pedro duas vezes compara uma experiência com a outra, é razoável supor que eles estavam falando línguas da mesma maneira que eles estavam falando lá. Há discussões entre estudiosos, não, essa língua aqui era diferente, essa língua aqui não era aquela língua que era falada em outras partes do mundo, como aconteceu lá em Atos 2. Isso aqui são línguas estáticas, línguas incompreensíveis para qualquer pessoa na terra, línguas espirituais e tal. É uma discussão que vai longe, não adianta tratar aqui, e não muda também muito a história em si. Pessoalmente, como Pedro duas vezes diz, como nós, então eu acho que tem mais sentido achar que é aquele mesmo tipo de línguas lá. Mas não altera praticamente nada da história em si. E línguas, ou de uma maneira ou de outra, encerrou
2000 anos atrás, pelo que nós percebemos pela história da igreja cristã, logo no final do primeiro século, quando o Novo Testamento estava todo escrito, e a Bíblia então encerrou-se, a produção da Bíblia fechou, aí entendemos que línguas cessaram e grupos cristãos, no sentido mais geral, que falaram línguas ao longo destes 2000 anos, eram grupos pequenos, radicais, esquisitos, pode ler na história, não representavam o mainstream, às vezes eu leio tanto inglês que eu confundo, a parte principal, a corrente principal do cristianismo. Olhava, não tem um rastro de línguas ao longo de 2000 anos, não. No final de 1800 e tanto, já pertinho do século XX, começando em 1900 e pouco, aí surgiu o movimento pentecostal, com essas línguas e tudo, que é outro fenômeno complexo, que eu não vou entrar aqui. Okay? Mas nós, pelo menos nós batistas, muitos, a maioria, de uma maneira tradicional, não crê que essas línguas estejam sendo usadas atualmente naturalmente por Deus perante uma igreja, não porque era ruim, não por isso, é porque a Bíblia está completa. Então, esse tipo de dons, chamados dons sobrenaturais, como eu estou, inclusive, desenvolvendo este assunto domingos pela manhã, né? Esses dons sobrenaturais, curas, milagres, perderam o sentido, uma vez que eles complementavam, ele dava força, eles legitimavam a pregação do Evangelho. Hoje não precisa mais, porque na época não tinha a Bíblia formada, não tinha para onde consultar toda a palavra de Deus, que estava em formação. Quando o Novo Testamento encerrou, o Antigo, é óbvio, já tinha encerrado há muito tempo, quando encerrou, pronto, ali fechou, e as Escrituras se tornaram uma unidade com poder para levar qualquer pessoa à salvação em Cristo. Então, para que complementos na igreja, com curas, milagres e coisas assim? Não há mais necessidade. Então, Deus não cura mais em dia. Não falei isso absolutamente. Deus cura e pode curar, a hora que Ele quiser, pode curar você, um parente seu hoje, de noite na casa que está muito mal de vida, ou no hospital, pode curar. Deus não está amarrado, Deus não está dentro de uma caixa. Ele pode fazer alguém falar em línguas? Pode fazer o que Ele quiser fazer, é diferente. Pode fazer milagres? Pode, mas é algo que está sendo naturalmente usado por Deus ao longo do funcionamento de uma igreja? Não. Porque não há necessidade, e inclusive é uma maneira de, não gosto da palavra prestigiar, mas de Deus avalizar, aí eu gosto da palavra, avalizar o peso das Escrituras. Você tem a Bíblia. Chegue a Cristo e encontre sua salvação pela Bíblia. Não, mas eu queria ver algo muito espetacular acontecendo e tal. Você tem a Bíblia. Lembra daquela parábola de Jesus Cristo sobre o assunto? Eu não vou comentar. Muito bem. Em suma, Deus demonstrou a Pedro e aos judeus presentes que ele, Deus, estava disposto a salvar os gentios também, todos eles pela fé em Cristo. Versículo 47 e 48, encerrando esta terceira cena deste episódio. Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, olha aí, está vendo? Receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, após crer, após se arrependerem, creram. Após crerem, foram batizados. E o Espírito Santo entrou, o Espírito Santo, as línguas foram a forma visível do Espírito Santo demonstrar que agora estava neles e que eles foram convertidos. Mas foi algo marginal, marginal é uma palavra boa não, né? Como é que eu vou dizer a palavra, hein? Foi algo secundário, algo paralelo. A questão de falar línguas
quem gosta dessa questão de línguas, carismático e tal, olha aqui, falaram línguas aqui, será que foi língua tal, tal. Secundário. O importante foi que o Espírito Santo não veio para que eles falassem línguas, não. O Espírito Santo veio habitar neles, o Espírito Santo os levou ao arrependimento, os levou à salvação, a crer em Jesus Cristo. E ele, Espírito Santo, quis tornar isso visível, até para comparar com o que aconteceu lá no início da igreja, em Atos 2, do jeito que Deus quis se manifestar ali, cumprindo a promessa do Espírito, como já expliquei claramente meses atrás, do jeito que aconteceu aqui com os judeus em Jerusalém, agora Deus faz acontecer na casa de um gentio e diante de gentios. Tanto que esse episódio aqui é chamado, sabe de quê? O segundo Pentecostes. Pergunte para qualquer um que estuda mais a Bíblia, pergunte, quando foi o segundo Pentecostes? Vai dizer, foi na casa de Cornélio. É isso aqui. Porque foi parecido, foi análogo, e Pedro compreendeu isso. Termina o capítulo 10 com uma frase muito gostosa, e que talvez nos passe desapercebida. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, vocês estão lembrados que eu comentei na pregação passada que judeu nem falava assim de uma maneira muito pessoal, com gentio. Entrar na casa de um judeu, nem pensar. Pedro disse isso. Olha, eu não devia estar aqui não, mas Deus mandou. Com base lá na questão do lençol, tá, dos animais no lençol, você se lembra a história. Deus mandou, eu vim. Aí, quando eles aceitaram Jesus Cristo, os gentios, Pedro respirou aliviado. Que missãozinha complicada, difícil, constrangedora, eu não estou entendendo bem esse negócio de irmão gentil, então, vou-me embora. E deu as costas com os 6 companheiros crentes deles. Ficaram lá dias. Alguns estudiosos acham que foi semanas. Ele pulou de nem falar com um gentil, muito menos entrar na casa dele, para estar em comunhão espiritual, não é comunhão social, não é como um médico atendendo um doente, não, é comunhão espiritual. Lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias, e assim foi feito. Lá ficou Pedro, mostrando claramente que ele entendeu tudo e que estava entrando numa nova era. Só que a coisa complicou. Tudo no mundo é complicado, né? As coisas de Deus na nossa vida também são complicadas e, obviamente, com um propósito dele, um propósito soberano, santo na nossa vida. Mas não é simples. Alguém que se converte a Jesus Cristo, feliz, chega em casa feliz, conta para os parentes, às vezes a felicidade acaba aí, né? Porque o pai já não gosta, a mãe já critica, então aquela felicidade toda, num instante, ele vai perceber que não vai ser uma coisa constante, é uma coisa típica do crente novo. Eu passei por isso, acho que vocês também, é que você vai falar de Jesus Cristo com os amigos, parentes ou coisa assim, com a maior inocência, no sentido de dizer, é claro que todo mundo vai aceitar, é lógico, acaba, vai para o inferno, perdido, eu tenho a solução, encontrei, me mostraram a solução, Jesus Cristo, basta 30% que a pessoa tem na poupança, pouco ou muito, mas resolve isso. Não, é de graça. 0, não precisa subir nenhum degrau de igreja de joelho para pagar a promessa. 0. De graça. Aceita Jesus, se arrepende, claro, com sinceridade, seus pecados.
E nunca mais aquela pessoa vai pensar em inferno. Se pensar em inferno ainda, e deve pensar mesmo, mas no sentido de dizer, escapei daquela desgraça, que é. Então, eu descobri uma mensagem, que lá em casa, vamos supor, ninguém conhece, vai ser um show. Já está todo mundo lá em casa, na igreja. Vai. Você já deve ter ido, né? Você que é crente. Completamente diferente. Completamente diferente. Todo tipo de resistência. Curioso é que o pensamento que você agora descobriu, a pólvora, para não dizer o antipólvora, pólvora lembra fogo e pecado, fogo e inferno, mas descobriu agora a maravilha da salvação. Você acha que descobriu isso agora, que agora todo mundo vai ouvir. E isso não é racional. A pessoa fica tão apaixonada por Cristo e pela salvação recém-descoberta, que se esquece de que ela rejeitou aquela mensagem 1 ano, 2 anos, 10 anos. É interessante. Se alguém não conhecia o Evangelho e passou a conhecer e se arrependeu rapidamente, tudo bem, é razoável a pessoa dizer, bom, eu conheci, não conhecia, conheci, agora sou crente, que maravilha, todo mundo vai aceitar. Ainda é mais ou menos racional, embora ele vai ver que não vai funcionar. Mas muitos já ouviram o Evangelho anos, muitas vezes. Aí, de repente, não. Aí passa a coração e aceitando, a pessoa passa pelo processo da conversão, se converte. Pronto, agora todo mundo lá em casa vai ouvir. E você, meu amigo? Por que você demorou tanto? Então não se assuste, não. Mas é porque é muito gostoso e a gente fica tomado daquela ideia. Mas, rapidamente, você deve ter percebido, cada um de nós, que não é bem assim. Não sei se Pedro pensou nisso. O apóstolozão, líder dos apóstolos. Se eu tenho uma notícia espetacular para a igreja de Jerusalém, para os meus colegas apóstolos, crentes, claro, todos eles, e para os judeus crentes, que tem muitos agora lá em Jerusalém, vou chegar com a notícia espetacular, vai ser uma alegria só. Quando eu dizer que Deus abriu, não foi eu não, Deus abriu o Evangelho para os gentios. Vou contar a história do lençol, vou contar a história da minha ida de Jope para Cesareia, da história lá com o Cornélio. Vai ser ótimo. Capítulo 11, versículo 1. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. A notícia chegou antes de Pedro. Sem internet. Sem rádio. Televisão. Chegou antes. Inclusive, é aqui que alguns se baseiam para dizer que Pedro demorou razoavelmente lá em Cesareia, ao ponto da notícia chegar. Se espalhou a notícia. Tudo bem, ótimo. Poderemos pensar. Então, Pedro não se deu nem o trabalho de contar a história toda. Os irmãos já estavam lá, mortos de alegre, esperando Pedro chegar com festa e com bolo. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, judeus crentes, o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Só falta colocar aqui, explica, se justifique, que absurdo foi esse que você fez. E Pedro teve que se explicar. O apóstolo principal estava sendo resistido aqui e se complicou.
pelo menos até aqui, e teve que dar uma satisfação. Eu pensava que ia desenvolver até o versículo 18 essa pregação, mas não consegui. Então vamos parar aqui e rapidamente eu vou comentar o que aconteceu com Pedro lá, nessa explicação que Pedro deu, se teve um final feliz, se não teve um final feliz, e a gente continua na próxima semana então. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas com profundidade, porque Ele habita em nós, Senhor Deus, nos crentes, os verdadeiros crentes. Nos ajuda nisto. E aqueles que não são crentes de fato, mesmo que se considerem cristãos ou evangélicos ou o que for, ou mesmo crentes, batistas, batizados, mas que porventura não tenham conhecido a salvação em Cristo ainda, que eles sejam tocados pelo mesmo Espírito Santo que tocou aqueles gentios lá em Cesareia, na casa de Cornélio. E cada um de nós que está aqui hoje, crente. Obrigado pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.